Bom dia, meu nome é Esdras Gomes, eu sou jornalista sindical, pretendo um dia me aventurar pelo jornalismo musical. Sou formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mas acho que esse negócio de diploma, de título, é uma coisa desnecessária. Se você quer conhecer, ler, pensar sobre o mundo, você não precisa ter feito faculdade. Assim, eu me lembro do seu Aleluia, que anunciou lá do Marco. Ele não era analfabeto, não sabia ler, mas tinha uma capacidade de leitura do mundo muito maior do que muitos advogados lá da direita do UFC, por causa das experiências políticas, da luta campesina, de todo aquele momento que ele viveu. Esse estímulo de gravar esse vídeo, eu sou muito tímido, eu assumo isso e todo mundo sabe. Foi mais uma provocação da Marina Valente, minha esposa, que decidiu gravar vídeos sobre democracia e dizia que eu deveria gravar vídeos sobre outros assuntos, já que a minha preocupação é um pouco mais metodológica. E ela tem mais a ver com cultura e com superestrutura e estrutura. Então são mais conceitos, é uma discussão que analisa menos o tempo presente e tenta fornecer mais dados para a gente poder analisar o tempo presente. Pensar nesse aspecto nos dias de hoje é loucura. Eu assumo. É loucura, assim, você parar, para poder parar, pegar um livro e ver o que Hegel tem a ver com esse assunto, por que os procuradores citaram Hegel, por que Hannah Arendt, tentar pegar uma revista em quadrinho para poder tentar entender o momento presente, o mangá japonês, tentar ver Márcio Borges e tentar ver o que ele pode dizer, até mesmo, assim, o próprio, assim, o Facínora Stalin pode dizer, assim, o general. Eu acho que para quem se dedica a tentar mudar, compreender o movimento presente ele é muito importante. Ele tem uma fundamentação fundamental. Dois motivos levam a não querer discutir. Primeiro, essa emoção louca que toma o rumo das pessoas. Essa emoção ela é importante, ela tem um papel fundamental, mas sem a devida reflexão, ela se torna um gasto de energia e as pessoas podem pular no precipício e não saber o que estão agindo. Os lados não se comunicam, as conversas viram conversas patricidas, amigos se excluem da internet mutualmente, e essa capacidade de tolerância, que foi um dos fatores que me fez estudar filosofia, foi uma frase de Voltaire, que resumindo, ela diz que não posso concordar com uma palavra que tu dizes, mas defenderei o direito de tu dizê-las, é fundamental na democracia. Se a gente esquece esse conceito básico, que é a liberdade de expressão e o respeito à liberdade do outro, nós já vivemos uma ditadura, mesmo que esteja no aspecto democrático. Porque a ditadura, a democracia, elas não são leis na Constituição. Elas são sentimento dentro das pessoas. Você pode viver na ditadura e ter um comportamento democrático. Você pode estar numa democracia e ter um comportamento autoritário. Então, essa discussão de valores é que é fundamental nos dias atuais. Segundo, as pessoas estão tão fechadas em si mesmo, que elas são ilhas, como grandes engenheiros do Havaí. Eu acho uma coisa que eu quero abordar no próximo vídeo é de que, infelizmente, o método rigoroso da BNT, esses professores que matam cérebros, essa coisa horrível que existe, você fazer uma monografia é quase um suicídio, assim, fez com que o pensamento crítico refugiasse no único local onde as pessoas não dão valor, a música. Assim, muitas pessoas vão me criticar, mas o Wesley Safadão pensa mais sobre amor do que metade dos casados em Fortaleza. Ele canta todo dia, ele escreve todo dia, ele recebe letras todo dia. Então, esse amor que é condenável, eu não gosto, inclusive vou debater no futuro vídeo Wesley Safadão, assim, eu acho que tem coisas boas e acho que tem coisas muito ruins, mas isso é uma coisa que a gente debate no ramo das ideias, entendeu? A gente não fica assim, menosprezando o cara, entendeu? Essa é uma postura muito agressiva. Uma postura muito agressiva. O que eu quero discutir hoje com vocês é uma preocupação que me tomou conta
na semana retrasada por conta de que eu faço a defesa contra o golpe, eu não minto para ninguém, e fui atacado por conta de postar fotos da manifestação. Pessoas são coxinhas, ou pessoas que não gostam da presidente Dilma e do presidente Lula, resolveram atacar sem necessidade, sem nenhuma necessidade, a professores, jornalistas, por exporem uma opinião. Como eu aprendi com um dirigente há muito tempo atrás que política não se faz com raiva, eu me sentei, tentei não reagir e tentei ler as coisas. E, infelizmente, encontrei um conceito muito complicado e que pretendo debater. Ele tem razão e, ao mesmo tempo, não tem. Foi um programador, esqueci o nome dele, que ele disse que alguém respondeu que o problema dele é que ele não leu um livro de história. E ele respondeu com um pensamento muito reto e que, se não fosse a polarização, as pessoas olhariam ele. Ele afirmou que ele não confia nos livros de história porque, com o surgimento da internet, novas perspectivas foram abertas. Então, as perspectivas contadas pela esquerda, ele não confia porque podem ser facilmente rebatidas no mundo digital. Isso é uma verdade. Os livros nossos, a elite brasileira, uma parcela do pensamento que tem essa ideia de aniquilar o pensamento do outro e não justificar criticamente, faz o seguinte: ele utiliza a história desse ponto de vista político. É muito simples. Por exemplo, você não vai encontrar em nenhum livro de história Dimitrov, que é uma pessoa fundamental para entender a resistência à Segunda Guerra Mundial. É uma pessoa fundamental. Ele que lança um livro dizendo que todos os democratas do mundo têm que se unir contra o nazifascismo. Você não encontrou a menção em qualquer livro de história sério, de segundo grau. Você só vai encontrar isso, talvez, se fizer sociologia ou se fizer história. Mas essa menção, que é muito importante, ela não existe. Do mesmo jeito, um livro chamado Mistificação das Massas e Propaganda Política, que analisa a propaganda nazista, de um cara, nem sei solitar o nome dele, dizer o nome dele, mas ele é chamado de Goebbels Vermelho. Eu também não sabia disso. De que a Rússia inventou um método para ensinar crianças, de que existe Politzer, de que existe uma outra psicologia. Infelizmente, os nossos livros escolares, eles não abordam essas questões. Eles dizem que houve tortura, tem um Brasil nunca mais, e a história não é contada. Eu fico brincando muito com o Laudemir, que se fosse nos Estados Unidos, a coluna Prestes teria virado uns 20 filmes. Uma coluna, uma marcha que se compara com a Marcha para o Oeste dos Estados Unidos, a Grande Marcha da China, uma vitória monumental assim, dos Prestes. Você tem alguns poucos livros rasos, alguns relatos e um livro Metendo Pau, da Irene Brum. Assim, que fala, etc e tal, magistrado e estrupador, etc e tal. Mas um filme, documentário, um filme sobre Chateau só saiu agora em 2015. Assim, Chateau, que tem uma importância fundamental para o Brasil, só saiu em 2015. Será que podemos confiar na nossa própria história? E para debater isso, a Marina já trouxe, eu digo, assistam os vídeos da Marina Valente, são muito bons. Ela trouxe esse livro, da editora Globo, o livro da política. É um livro muito ralo, mas pelo menos é formato de enciclopédia, coisa que não existe mais, né? As pessoas preferem pegar no Google, mas o Google não tem essa didática, tá certo? Nós temos aqui, eu vou até pegar aqui, todo fato conhecido e estabelecido pode ser negado. Hannah Arendt, ela vai discutir o conceito de história e política. Eu vou ler, muito chato. Assim, eu sou meu professoral porque a gente tem que estimular as pessoas a pensar. As pessoas hoje estão muito burras. Assim, eu só não trouxe o livro do Michael Moore aqui, Nação de Idiotas, porque eu acho que é muito ofensivo. Arruma aqui. Em seu ensaio de 1967, Verdade e Política, Arendt dedicou-se à maneira como os fatos históricos geralmente são distorcidos quando politizados. São usados como ferramentas para justificar decisões políticas específicas. Essa distorção de fatos históricos não era novidade no domínio público, no qual as mentiras sempre desempenharam um papel importante na diplomacia e na segurança internacional. Mas o que era novo nas mentiras políticas a partir dos anos 60 era o seu escopo significativamente maior. A Arendt, ela vai debatendo, vou ler o livro todo, mas quem puder pegar esse texto, bater uma xerox, ir atrás, é bom.
ela fundamenta de que as mentiras, a distorção de parte da verdade, ela é importante para manter o status político, seja um governo do PT, seja um governo de direita, seja um governo. O Brasil é um país muito ruim nisso, porque nada foi completado. A escravidão não foi feita pela metade, a república foi feita pela metade, a revolução de 30 pela metade, o desenvolvimento dos anos 50 pela metade, a ditadura pela metade. Então, são processos muito ruins. Então, não existe uma coisa chamada justiça reconciliativa, que existe na África do Sul, onde Mandela colocou torturadores e torturados frente a frente, e eles tinham que contar a história do que aconteceu, para unificar as narrativas. Nós temos hoje uma narrativa dos torturadores e uma narrativa dos torturados. Para solucionar o problema do Brasil, nós temos que unificar a narrativa. E isso é uma coisa, nesse momento, quase impossível, porque os presos políticos estão morrendo por causa da idade e os torturadores também. Então, será mais um processo, contado pela metade, esquecido por o tempo. O capitalismo destrói os nossos prédios. Aqui, a casa do Rodolfo Teófilo, que fica na minha universidade, de uma pessoa fundamental, que dá o nome do bairro de Fortaleza, foi destruída para virar um estacionamento. José Dias Macedo, um bairro de Fortaleza, uma pessoa significativa na cidade, ninguém sabe que ele foi do Sindicato dos Contabilistas. Ele fundou, junto com uma turma, em 1930, um sindicato. Nós contamos a história pela metade. Se a gente não tiver claro essa coisa, que na verdade nós temos que escrever uma nova história, nós vamos ficar na polarização inútil, dizendo leia um livro de história, sendo que a pessoa lê, só que ela não concorda com você. E eu acho que nessa hora, assim, baixa um pouco a emoção, vamos para o debate, um debate de ação, porque a grande frase de Marx, o grande marco, aí vamos dizer que eu sou comunista e tal, mas eu acho que quem tiver, se um coxinha ouvir isso, tem que ouvir a frase. Os filósofos pensaram muito tempo sobre o mundo, nosso papel agora é transformá-lo. Então, pensar aqui para fazer um país melhor, sem corrupção, etc. e tal. E segundo, esse sistema de governo, assim, a democracia ela tem que ser aprimorada. Então, eu acho que eu concordo que a democracia é o melhor sistema, nós temos que ampliar a democracia, mas se a gente não discute liberdade, direito à humanidade, liberdade, que é um principal fundamental, liberdade em todos os aspectos, igualdade, e uma palavra que... liberdade é citada. Igualdade um pouco menos, mas tem uma palavra que é essencial para poder consertar o Brasil, que se chama fraternidade. O sentimento de fraternidade hoje está derrubado e, infelizmente, trabalhadores da mesma bairro, pessoas às vezes do mesmo partido, às vezes até coxinhas do mesmo ambiente, ficam brigando por visões diferentes. Devemos tentar ser um pouco mais humanos, reconhecer que do outro lado não tem uma máquina, tem um ser humano, e ser mais fraternos, né? Porque a Revolução Francesa são 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. A gente agradece. E eu vou fazer esses textos sobre política no início, sobre psicologia, mas eu vou depois para a minha área, que é a música, o movimento sindical, que eu gosto muito mais. Um abraço, tenha um bom dia.